Oi meninas, boa tarde. Hoje eu tô querendo falar com você que está com problemas no trabalho por causa da artrose no joelho ou está deixando de ganhar uma renda extra porque não consegue mais fazer aquele bico que você queria, como por exemplo fazer vendas de crochê, ou seja lá o que for, na sua casa, o que você quiser fazer e não está conseguindo porque a dor no joelho não deixa. Ou porque você não consegue ficar mais muito tempo sentado, ou não consegue ficar muito tempo em pé, ou a própria dor incapacita, fisicamente os movimentos e a rigidez também. Então, existem várias formas que você pode fazer para melhorar essa situação e você conseguir aumentar a sua produtividade mesmo com artrose no joelho. Você só tem que saber o que fazer e também tem que saber que é uma adaptação que a gente tem que fazer continuamente. Não é assim, um cuidado que você vai ter hoje e depois deixa pra lá, não. Vai ser um cuidado que você vai ter que manter sempre, diariamente, na sua rotina de trabalho, para você conseguir manter a produtividade maior que você possa, tá? Então, pessoas que não têm nenhum problema, já tem dificuldade muitas vezes de ficar muito tempo em pé, às vezes por causa de circulação e tal. Imagina quem tem dor, Quem tem dor crônica, principalmente no joelho, O quadril também atrapalha bastante, porque ficar em pé realmente fica muito difícil tendo essa dor no joelho. E aí eu vou ensinar aqui várias formas de vocês adaptarem, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a artrose é a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, segundo o Ministério da Previdência Social. Então são números muito altos, O terceiro colocado realmente é uma causa muito comum de afastamento do trabalho. Inclusive, uma das minhas próximas lives na próxima semana vai ser justamente com um advogado especialista em previdência, que ele trabalha nessa área, e ele vai responder sobre a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença para o caso da artrose no joelho, tá? Então, se você tem interesse nesse tema, fica ligada que vai ser a live da próxima semana, tá? Continuando, a artrose no joelho afasta 7,5% dos brasileiros do trabalho, tá? Então é muita coisa e aí a gente tem que ficar de olho nesse problema para evitar que ele nos afete, Principalmente para quem quer conseguir fazer aquela renda extra que tanto faz diferença no orçamento, no final do dia. Às vezes, quando você é afastada do trabalho, você consegue uma aposentadoria, por exemplo, por invalidez, que ninguém quer, na verdade, mas se for necessário, talvez você consiga. E aí tem aquele dinheirinho entrando, mas que muitas vezes não é o suficiente, E aí a gente quer fazer aquela renda extra com uma coisa que seja mais simples de fazer, mas também não consegue porque aquela dor chata não sai da sua vida. Então vamos aprender aqui várias formas de fazer essa adaptação. Vamos lá, sem mais garigueira. A primeira coisa, eu vou falar para vocês, é a questão da cadeira ergométrica para quem trabalha sentada, tá? A gente vai falar duas formas de adaptação antes de começar. A postura é a primeira forma de adaptação, tem que haver, tá? Um olhar para a questão postural e o outro é a questão do deslocamento no ambiente de trabalho, tá? Então tem que haver adaptação nesses dois pontos e depois os cuidadinhos adicionais. Então vamos continuar. A questão da cadeira ergométrica é principalmente para quem trabalha muito tempo sentado, como por exemplo no computador ou dá aulas e fica sentada no birô falando com os alunos sentadinha mesmo, mas mesmo assim sente aquela dor no joelho. Então existem algumas formas de fazer essas adaptações. E a questão da cadeira ergométrica, o ideal é que você procure um ambiente, uma loja presencialmente, não compre sua cadeira pela internet, porque é muito importante você fazer o teste do sentar, de como a sua coluna vai se adaptar. A coluna também é muito importante, tá? Porque o quadril e a coluna também sofrem. O problema é no joelho, mas o quadril e a lombar acabam sentindo porque a pessoa começa a pisar de forma errada e essa pisada com a biomecânica alterada vai causar problemas também no quadril e na lombar em um momento ou outro. Então a questão do estar sentada deve também se preocupar com a lombar e com o quadril. Então sinta o acomodar da sua coluna, E aí a questão da cadeira ergométrica. A altura da sua cadeira deve deixar os seus pés muito bem apoiados no chão e o seu joelho deve ficar flexionado exatamente a 90 graus. Dá pra gente olhar
colocando assim a cabecinha de lado e observando o joelho. Ele tem que ficar fazendo exatamente aquele ângulozinho aqui de 90 graus. Na verdade é assim, né? Nem pode ficar para cá, que indica que o seu quadril está muito baixo, e nem deve ficar alto demais, tá? Que indica que o seu quadril está acima da altura do joelho. Então, o ideal é que o quadril fique exatamente na altura do seu joelho. Existem muitas cadeiras hoje em dia que dá pra gente adaptar a altura e aí esse problema desaparece. Você adapta de acordo com esse pensamento, esse padrão, e esse problema está resolvido. E aí a questão das costas também, a cadeira deve ter uma leve curvatura no seu apoio das costas, que é para fazer o apoio da dorsal e da lombar, tá? Cadeiras retas, com a parte de trás reta, não é muito interessante para adaptar a coluna, certo? Então, aquelas que vêm com uma leve curvaturazinha no apoio das costas é muito melhor. A questão do apoio dos braços também. Evite cadeiras que não têm apoio na lateral para você colocar os seus braços, tá? Apoio de braço também é importante. E esses 3 pontos são os mais importantes com relação ao uso da cadeira ergométrica, tá? E você pode fazer também a adaptação com relação ao seu notebook, se você usa, se você trabalha com isso. Você deve deixar o notebook inclinado, não reto, tá? Deixa o teclado do notebook inclinado, para quando você for digitar, você também não ter problema de punho. Porque se ele fica reto, o seu punho fica muito flexionado assim, e aí acaba causando tendinite, muito comum isso acontecer. Então, se você deixa o notebook com o teclado inclinado, a sua mãozinha já vai ficar assim, ó, com a articulação retinha e não vai dar mais esse problema. E a tela do seu notebook deve estar na altura dos seus olhos. Então, normalmente você tem que elevar um pouquinho o notebook e deixar o teclado inclinado, como eu já falei, tá? Esses são os principais pontos da ergometria no trabalho para quem trabalha sentada, tá? Faça essas adaptações e você vai ver que há diferença. O segundo ponto para quem trabalha sentada também, depois eu vou falar para quem trabalha em pé, tá? Mas vamos concluir aqui. Para quem trabalha sentada, é que você não pode ficar tempo demais sentada, direto, tipo 2 horas seguidas, 3 horas seguidas sem sair dali. O ideal é que você tome um tempinho, depois de 2 horas sentada, levante, faça uns movimentos, tá, da perna, dobre, estica o joelho, faz alongamento, tudo que você puder fazer para o corpo movimentar, a circulação sanguínea melhorar. Isso aí vai evitar rigidez excessiva no joelho e vai melhorar a sua circulação sanguínea, que para quem tem problema na artrose é muito importante manter uma boa circulação, tá? Então, a cada 2 horas, levanta, dá uma andadinha, faz um alongamento, mexe um pouquinho o joelho, tá? E depois volta para o trabalho, ok? Então, de 2 em 2 horas fazer isso. A próxima adaptação. Se você for ficar tempo demais sentada, por exemplo, você está numa videoconferência e tem que ficar mais de 3 horas nessa videoconferência sentada, não pode levantar. O que é que você vai fazer? Você vai dobrar e esticar os joelhos várias vezes e rápido. Só que não estica o joelho até o fim. Mantenha o pé sempre um pouquinho abaixo da altura do joelho. E aí dobra, estica rápido, 50 vezes pelo menos, tá? Você pode fazer primeiro de um lado e depois fazer do outro para conseguir manter o apoio do outro pé no chão e te dar uma estabilidade melhor durante o movimento. E aí você faz essas 50 repetições de um lado, depois do outro. Terminou o movimento do joelho, você vai fazer nos pés. Estica o joelho e faz pontinha calcanhar, o movimento que eu chamo de colocar a pontinha do pé para frente e para trás bem rápido, certo? Eu chamo de ponta calcanhar. Esse movimento você vai fazer 50 vezes também. O primeiro vai melhorar a questão da rigidez, vai dificultar que o problema da rigidez aconteça, porque você está muito tempo sentada, vai melhorar a circulação no joelho e esse ponta calcanhar vai estimular a circulação sanguínea, que também é muito bom para quem está muito tempo sentado, evitar que a circulação comece a ficar mais em estase, como a gente chama, que é a diminuição da velocidade da circulação sanguínea. Isso não é bom, tá? Às vezes causa cãibra, às vezes causa até dor. Então, esse movimento rápido do pé vai estimular a circulação, tá? Aí você faz primeiro de um lado e do outro.
E aí, se a reunião perdurar por muitas horas, tipo 5 horas, você faz isso de 2 a 3 vezes, tá? Passou mais uma horinha, faz tudo de novo. Teve que passar mais outra hora, faz tudo de novo, tá bom? Isso ajuda muito. Próximo ponto, muito tempo, sim, ok. Agora vamos falar para quem fica muito tempo em pé, tá? Quem fica muito tempo em pé vai ter um problema maior ainda, que é uma pressão em cima do joelho, tá? Isso é um pouco mais grave do que quem fica muito tempo sentado. Você vai estar descarregando o peso do seu corpo o tempo inteiro. Se você tem sobrepeso, isso piora muito. Se o seu joelho está fraco, isso piora mais ainda. Vai aumentar o desgaste no joelho e esse aumento do desgaste com certeza vai piorar a artrose, vai acelerar a doença, tá? Então, o que é que você pode fazer? O que eu chamo de destravar o joelho, que é simplesmente fazer uma leve flexãozinha do joelho, dobrar ele um pouquinho e manter aquela flexão, não deixar ele esticado, né, como a gente fica normalmente, que essa esticada do joelho, o joelho reto, aumenta a pressão lá dentro. Se você dá uma leve dobradinha, essa pressão diminui e você consegue aliviar esse peso que sobrecai sobre o joelho, tá? Pode até ajudar no alívio da dor. Se você está meio em dúvida de como fazer isso, eu já postei um vídeo aqui sobre como fazer isso na prática, tá? Eu acho que o título do vídeo é Destravando o Joelho, se eu não me engano. Procura lá na minha lista de vídeos e assista, que é muito rápido, tá? Eu acho que é um vídeo de 2 minutos e num instante você vai aprender e vai entender como é, tá? Eu até recomendo que você assista, porque se você dobrar demais o joelho, pode acabar sobrecarregando o quadríceps, que é o músculo da frente do joelho, tá? Da coxa, e aí pode acabar sentindo fadiga e tal. Então, veja como fazer para você fazer corretamente, certo? O próximo ponto é a questão do calçado. Se você gosta de utilizar sapato alto, eu já digo que você elimine esse hábito da sua vida. Vá diminuindo a altura do salto aos poucos, fazendo um desmame de salto, digamos assim, porque quando você usa salto tempo demais na sua vida, quando você passa de repente por uma sandália baixa, você vai sentir dor na coluna. Quase 100% de certeza, você vai ter dor na coluna, porque a sua musculatura já está condicionada àquela posição do seu tornozelo, tá? Que ele fica para cima, né? O calcanhar. Então, isso faz com que o tornozelo flexione e desencadeia uma série de eventos nos músculos que vai chegar até na lombar, tá? E aí os músculos vão travar, digamos assim, nesse posicionamento, e quando você for tentar corrigir, a lombar vai sentir. E aí você vai querer parar e voltar para o salto, porque vai achar que está mais acomodada com o salto. Quando na verdade isso não é de jeito nenhum a sua melhor opção, tá? Tente se livrar dos saltos, mas fazendo esse desmame. A outra coisa que você pode fazer para fazer o desmame dos saltos é alongar a parte posterior da perna, tá? Então você pode ficar deitadinha na cama, coloca um lençol na ponta do pé, aí estica o joelho e puxa a perna e fica lá puxando a perninha com o joelho esticado, tá? No mínimo 30 segundos. A outra perna pode ficar dobradinha para facilitar, e aí todo dia você faz isso e vai se readaptando. Aí diminui a altura do salto aqui, passa uma semana com um salto mais baixo, depois outra semana com um salto um pouquinho mais baixo, até chegar no ideal, que é um sapato ou sem salto ou com aquele salto que é tipo uma plataforma e que ele é mais ou menos na altura, o sapato fica todo quase na mesma altura, né? Ele é bem alto na frente e atrás, para o seu pé ficar plano, certo? E aí, depois, se você puder utilizar tênis com amortecimento de impacto no seu ambiente de trabalho, melhor ainda, tá? Depois que você fez essa transição, começa a utilizar tênis com amortecimento de impacto, principalmente se você tem que se deslocar muito de um lado para o outro no seu ambiente de trabalho, use tênis, tá? Ai, Aline, mas eu tenho vergonha, todo mundo usa sapato, não sei o que, e eu vou ficar de tênis. Se você tiver algum problema com relação ao seu chefe, por exemplo, que quer que todo mundo esteja arrumado e não sei o que, você pode falar com ele, ó, doutor, eu estou com problema no joelho,
pode dizer até que foi a sua fisioterapeuta que indicou que você use tênis com amortecimento do impacto no seu ambiente de trabalho, para evitar que a sua artrose progrida o máximo possível, tá? E na direção do combate do avanço da artrose. E principalmente para você se sentir com mais mobilidade, com mais facilidade de mobilidade no ambiente de trabalho, tá? Isso também serve para quem trabalha em casa. Se você faz entrega de comida, digamos, aí tá na cozinha, né? Vai na panela, volta, pega a marmita, vai lavar a louça, se desloca demais, tênis também, tá bom? O próximo ponto é evitar carregar peso. Pelo amor de Deus, carregar peso, olha, de jeito nenhum. Agora, se não tem nenhuma outra alternativa, você tem que carregar o peso, não tem como. Aí tem como você adaptar a forma de carregar o peso também, tá? Você vai pegar o peso e vai colocar bem grudadinho no seu corpo, mais ou menos na lateral do corpo. Coloca ele bem apoiado. E aí você inclina um pouquinho para a lateral, que é para o peso ficar apoiado no seu tronco, tá? E aí você vai um pouquinho com o peso de um lado, depois troca, bota do outro lado e vai fazendo essa alternância para você não ficar torta, né? E o caminho inteiro sempre do mesmo lado. Então deixa bem grudado, cola mesmo o peso no seu corpo, inclina um pouquinho e deixa ele apoiado no tronco, entenderam? E depois lembra de fazer a alternância. Dessa forma você vai diminuir muito a força que você tem que fazer nos braços e também vai diminuir o peso que você sente nas pernas, digamos assim, tá? Enquanto você está fazendo esse deslocamento. Mas, se você puder, por exemplo, esperar alguém chegar para levar aquele peso para você, melhor ainda, tá bom? Agora, vamos com relação aos outros pontos, tá? Deixamos a questão de deslocamento e de postura para falar um pouquinho dos cuidados. O primeiro é evitar esforços repetitivos, movimentos que você tem que fazer várias vezes no mesmo instante, tá? Então, por exemplo, você trabalha com crochê, aí vai ficar muito tempo com a cabecinha para baixo, muito tempo fazendo isso aqui. Evite ficar direto, tá? Fica 1 horinha no máximo, depois você vai parar, vai alongar. Com movimentos repetitivos a gente tem que ter muito mais cuidado do que com relação à postura, tá? Para depois poder voltar, certo? Então evite movimentos repetitivos por tempo prolongado, ok? O próximo ponto é intensificar muito o seu programa de analgesia. Não é só fazer uma vez ao dia, é você fazer pelo menos 3 vezes durante o seu dia um programa de analgesia para o seu joelho. Pode ser em casa e pode ser no trabalho e existem várias formas de você fazer isso. Já postei até uma live falando só sobre analgesia, já falei sobre esse aparelhinho aqui que é um exemplo de como você analgesiar de uma maneira muito simples, tá? Tanto em casa quanto no trabalho. Se você não ouviu falar ainda desse aparelho, ele tem 3 funções de alívio da dor. Ele bloqueia o envio do estímulo doloroso para o cérebro, então ele corta literalmente bloqueia o envio do estímulo doloroso para o cérebro, ele deixa de perceber a dor e ele também libera a endorfina no local, então é um excelente analgésico e também promove fortalecimento, tá? Principalmente do joelho, no caso da artrose, ele tem uma corrente que estimula que o músculo contraia, mesmo você estando com a perna parada, e ainda tem uma função de redução do tamanho da barriga, porque ele faz uma drenagem na barriga, tirando o excesso de líquido do local, tá? Eu mesma já perdi uma média de 4 quilos com ele, só aplicando na barriga, só drenando aquele líquido que estava preso. E também já utilizei como analgésico no joelho, por causa de uma queda que eu levei, e foi incrível. Então, ó, ele é pequenininho, mais ou menos do tamanho da sua mão, ó. Minha mão é pequena e ele cabe na minha mão. Então ele é muito pequeno, é muito leve. Quando você liga, você vê 8 funções nele, ó. Dessas 8 funções, 3 são exclusivamente para analgesia, só para alívio da dor, tá? E aí você pode escolher qual a função que fica melhor, que você sente mais conforto. Também tem a função de fortalecimento, que é uma só, essa aqui, e a função de perda de peso,
que é essa aqui, Weight Reduction, que eu adoro para fazer drenagem. Essa função de redução de peso você também pode usar para reduzir o seu edema no joelho, que é fantástico também. Essa redução do edema vai promover um alívio da dor, porque o edema causa dores fortes, certo? Se você souber como fazer essa drenagem, excelente analgésico, tá? Eu também já postei uma live falando só sobre esse aparelhinho, né, sobre a eletroterapia, como você fazer isso, tá? A drenagem para tirar o líquido do joelho para aliviar a sua dor. E depois da drenagem, você faz a função de analgesia, que aí é maravilhoso. Esse aparelhinho aqui, você pode usar uma vez ao dia, mas o gelo, por exemplo, ou a compressa quente, você pode fazer 2 vezes ao dia, sem problema nenhum. Passar pomada anti-inflamatória, tipo Cataflam, também pode 2 vezes ao dia, tá? São inúmeros recursos que você pode utilizar para combater a dor no joelho diariamente. Se você está trabalhando, tipo 8 horas por dia, eu recomendo muito que você tenha um programa como esse de analgesia e que você faça 3 vezes ao dia, tá? Mesmo que seja no ambiente de trabalho, não tem problema. Com relação à força do joelho, também é importante você manter um programa de fortalecimento para o seu joelho, tá? Porque o fortalecimento também promove a analgesia, ele alivia a dor, tá? Isso já está provado cientificamente. Inclusive, o fortalecimento muscular é a base mais importante do tratamento da artrose no joelho, né? Como eu já falei aqui várias vezes. E essa questão do fortalecimento também vai promover uma descompressão dentro da articulação, né? O joelho vai ficar mais espaçoso lá dentro, digamos assim, por causa da força do músculo. Vai estabilizar melhor o joelho e assim você vai conseguir se movimentar com mais facilidade, tá? Não só porque você tem mais força e está conseguindo fazer movimentos com mais leveza, mas porque o joelho está mais descomprimido, certo? E isso vai facilitar com certeza a sua produtividade no seu dia a dia. Só que assim, se você pensa que em uma semana todos esses cuidados aqui vão resolver o seu problema, não é bem assim. Esses cuidados eles devem ser tomados de uma maneira contínua e você vai começar a ver os primeiros resultados depois de pelo menos um mês aplicando eles diariamente, tá? Normalmente o resultado realmente visível, perceptível é depois do 3º mês. Chegou no 3º mês fazendo tudo isso aqui que eu tô falando, aí sim você vai ver, nossa, realmente meu joelho tá bem mais aliviado, porque tá sofrendo menos com as coisas que eu faço no trabalho. E se você vai começar do zero, você vai passar pelos primeiros dias e semanas com um pouquinho de dificuldade ainda, mas você vai sentir que com o passar do tempo essa dificuldade vai indo embora e você vai conseguindo se perceber até mais produtiva. Se você está num ambiente de trabalho que as pessoas observam você, até as pessoas vão observar que você vai estar fazendo as coisas com mais agilidade, tá? E aí, assim, se você tá com um problema que o chefe promove todo mundo, mas não promove você, porque a sua produtividade é baixa por causa da dor no joelho, essa é uma ótima chance de você começar a reverter esse quadro. Você vai conseguir, sim, uma melhora. Pode ser que não seja uma grande melhora, dependendo do estado que o seu joelho está. Se você já está numa fase que o médico já até prescreveu para você a prótese do joelho, aí já é um pouquinho mais complicado, porque a dor realmente já está muito intensa e a artrose já avançou muito. Nesse caso, é mais difícil você conseguir reverter essa situação a quase 100%. Mas com certeza absoluta, melhora você vai sentir, tá? Pode ser que não seja o tanto quanto você queria, mas você sente um alívio sim, tá? É praticamente impossível você fazer isso tudo, adquirir um aparelhinho como esse, ficar utilizando ele todo dia e não sentir nenhuma melhora, tá? Então é isso, meninas. Deixa eu falar um pouquinho aqui com as meninas que entraram. Oi, Naise, Simões, Leopoldina, Eliane, Maria, tudo bom, meninas?
Obrigada por terem comparecido. Toda live eu termino dizendo que podem tirar dúvidas comigo, tá? No direct, no Messenger ou nos comentários, se ficou alguma dúvida. E lembrando que na próxima semana vai ter a live com um advogado que trabalha na área de INSS, de aposentadoria, para vocês tirarem as dúvidas com relação ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, no caso da artrose no joelho, certo? Se vocês têm essas dúvidas, estão com esses problemas, não percam. Eu não tenho como dizer qual vai ser o dia exato, porque vai depender da agenda dele. Mas vai ser a próxima semana, fiquem de olho, tá bom? E de qualquer forma o vídeo vai ficar gravado e vai ficar lá na minha lista de vídeos, disponível tanto no Insta, quanto no Face, quanto no YouTube, tá bom? Então é isso, meninas, terminamos por hoje. Um beijo, até a próxima live.